Entregue para outra pessoa, ele não vale a pena ser criado, disse minha sogra ao médico quando o bebê começou a chorar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Vamos, respira fundo, Lúcia. Faz força mais uma vez. Ah! O som rasgou o espaço branco como uma lâmina. Lúcia estava estirada na mesa de parto, o corpo encharcado de suor, as pernas presas por 2 barras de metal geladas. Seu rosto pálido estava coberto de lágrimas, a boca seca, a voz rouca, já não parecia humana. Cada contração era como uma faca cravada no ventre, fazendo-a querer gritar, mas já sem forças. Eu não aguento mais. Por favor, e façam alguma coisa, e ela sussurrou, sem ar. O médico-chefe, o Dr. Ernesto, um homem de meia idade, calvo e com a máscara cobrindo o rosto, olhou o relógio e balançou a cabeça. Não há nada de anormal. O bebê está descendo para a pelve. Continue fazendo força. De um canto da sala de parto, o som de saltos altos ecoava em ritmo constante sobre o piso de cerâmica. Dona Carmen, a sogra de Lúcia, apareceu como uma estátua viva, vestindo um elegante vestido de seda marfim, luvas de cetim branco nas mãos, cabelo preso num coque impecável, o olhar frio como gelo. Ela não veio para dar apoio, tampouco para compartilhar da dor. Ficou ali de braços cruzados, observando em silêncio, como se estivesse assistindo a uma cirurgia veterinária. Que bagunça, e murmurou ela, alto o suficiente para que a enfermeira ouvisse. Lúcia virou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas suplicando por um mínimo de humanidade. Mãe, por favor, e me ajuda. Dona Carmen não se mexeu. Seu olhar cortou Lúcia como uma lâmina afiada. Filha! Não me chame assim. Você é apenas um erro lamentável que o Daniel cometeu. Um erro, e imundo. A frase caiu como um martelo no peito de Lúcia. Antes que pudesse reagir, outra contração tomou conta de seu corpo. Ela se arqueou como se fosse se partir ao meio, as mãos apertando as grades da cama com tanta força que começaram a sangrar. O bebê está saindo, gritou uma enfermeira jovem, correndo para entregar as luvas ao médico. O choro ecoou, rasgando o silêncio. Uma menina recém-nascida, ainda com o cordão umbilical, soltou seu primeiro grito no ambiente frio da sala. Mas ninguém levou o bebê até Lúcia. Ninguém a colocou em seu peito, como ela havia sonhado tantas vezes. Em vez disso, Dona Carmen se aproximou, lançou um olhar de inspeção sobre a criança como quem avalia uma mercadoria. É igualzinha a ela, e disse, torcendo os lábios. Em seguida, voltou-se para a jovem enfermeira. Inês, leve essa menina. Entregue-a à pessoa que está esperando. Ela não merece ser criada. Inês congelou. Era uma jovem de cerca de 25 anos, o rosto lívido, as mãos tremendo ao pegar a bebê chorando alto. Ela olhou para Lúcia, a mãe, ainda coberta de sangue e lágrimas, tentando erguer a cabeça. Não. Não. Por favor. Não levem minha filha, gritou Lúcia em desespero. Inês deu um passo para trás. Olhou para Dona Carmen e depois para o bebê. Mas, e Dona Carmen, e talvez devêssemos deixar a mãe vê-la, só um pouco. Carmen estreitou os olhos. Você foi paga para cumprir o seu papel. Ninguém pediu sua compaixão. O Dr. Ernesto interveio. Recebemos instruções desde o início. Esta moça não está apta a ser mãe. Ela está psicologicamente instável. Lúcia ainda se debatia, repetindo em voz alta. Alba, e o nome da minha filha é Alba. Não levem minha filha embora. Ninguém respondeu. Dona Carmen saiu da sala, deixando atrás de si um cheiro forte de perfume e um silêncio mortal. Inês mordeu o lábio, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas abaixou a cabeça e saiu com a bebê nos braços. Lúcia gritou um grito que já não era humano. Sangue escorria sobre o lençol da cama, sua boca espumava de tanto choque. Uma enfermeira idosa correu para aplicar um sedativo intravenoso. O corpo de Lúcia ficou mole, os olhos se apagaram num último lampejo de consciência. Alba, e não tenha medo, e mamãe está aqui, e eu vou te encontrar. Seus olhos se fecharam entre lágrimas.
Do lado de fora, o corredor estava mergulhado no silêncio. Inês caminhava com a bebê nos braços, cada passo mais pesado que o outro. Um homem estranho, imponente, vestindo terno preto e óculos escuros, esperava no fim do corredor. Não disse nada. Apenas estendeu os braços. Já preparamos o carro. Me entregue o bebê. Inês recuou um passo. Eu acho que isso não é certo. O homem cortou-a friamente. E quem é você para julgar? Lembre-se, este hospital pertence à família Oliveira. Se quiser perder o emprego, continue. A jovem mordeu os lábios, os olhos marejados. Olhou a bebê pela última vez e entregou, devagar. Por favor, e só garanta que ela tenha uma vida decente. Nenhuma promessa foi feita. O homem pegou a criança e virou-se, sumindo no elevador. Inês ficou ali por muito tempo. O grito daquela mãe, sua voz desesperada, ecoaria na mente dela pelo resto da vida. Na sala de recuperação, Lúcia foi levada para um quarto privado. Ela acordou algumas horas depois, os olhos vermelhos, a cabeça latejando. Ao lado, estava outra enfermeira, uma mulher de meia idade chamada Paula. Onde está minha filha? Perguntou Lúcia, a voz trêmula. Paula abaixou os olhos. O doutor disse que você precisa descansar. Ainda está fraca. Eu perguntei, onde está minha filha? Eu não sei. Lúcia tentou se erguer, mas foi impedida. Entrou em pânico, os olhos se encheram de lágrimas. O que eles disseram para você? O que fizeram com minha filha? Me diga. Paula tremeu. Não faça isso, por favor. Eu só estava de plantão. Eu não sei de nada. A porta se abriu. Daniel entrou, o rosto frio como pedra. Usava terno preto, gravata cinza, e segurava o celular. Lúcia, você precisa descansar. Daniel. Onde está nossa filha? Ele se aproximou e pousou a mão no ombro dela. A menina, e não está mais aqui. Você ainda não está pronta para ser mãe. Minha mãe, e já cuidou de tudo. O que você está dizendo? Pronta? Como assim não estou pronta? Eu carreguei essa criança por 9 meses. Quase morri naquela sala. Daniel suspirou. Eu sei que é difícil aceitar, mas acredite, foi a melhor decisão para todos. Lúcia arregalou os olhos. Você deixou sua mãe e levar minha filha como se fosse um objeto? Daniel. Você não é mais um ser humano. Ele virou de costas. Você precisa de tempo para se recuperar. Minha mãe já chamou um psicólogo. Vamos conversar depois. Ele saiu, deixando Lúcia em pedaços. Paula retirou-se, restando apenas os soluços entrecortados e o vazio profundo. Lúcia tombou sobre o travesseiro, mordendo os lábios até sangrar. Dentro dela, uma chama começava a arder. Aquela criança, e não podia ser tirada dela assim. Não podia. Uma luz fraca atravessava a cortina fina da janela. Lúcia acordou, a cabeça pesada, a garganta seca. O cheiro de desinfetante misturado com perfume caro a deixava tonta. Os olhos embaçados procuravam pelo bebê. Não havia choro. Nem berço. Nenhum sinal de que ali nascerá uma criança. Aquele quarto não era de hospital. Ela não sabia onde estava. A porta se abriu. Uma mulher com uniforme branco entrou, carregando uma bandeja de remédios. Bom dia, Dona Lúcia. Eu sou Teresa, sua enfermeira. Lúcia se ergueu com dificuldade, a voz rouca. Onde estou? Onde está minha filha? Teresa hesitou. Você está na ala residencial da família Oliveira. O doutor disse que você precisa ser observada em um ambiente tranquilo. Eu não perguntei isso. Eu perguntei, onde está minha filha? Eu tive uma menina. O nome dela é Alba. Por favor, me diga a verdade. Teresa apertou os lábios, largou a bandeja e saiu correndo.
Lúcia a seguiu com o olhar, o coração apertado em dores de contração. Ela arrancou o soro do braço, cambaleou até a porta pesada de madeira. Estava trancada por fora. Tem alguém aí? Por favor, e eu preciso ver minha filha, gritou ela, batendo com força, a voz desesperada. Ninguém respondeu. Daniel voltou à tarde. Bateu a porta antes de entrar, com um buquê de flores nas mãos e o rosto inexpressivo. Lúcia estava sentada na cama, o cabelo emaranhado, o rosto abatido. Como você está? Perguntou ele, tentando soar calmo. Quer mesmo saber a verdade? Ela respondeu, entre dentes. Ele sentou-se ao lado da cama, o olhar perdido. Lúcia, eu sei que isso é difícil, e mais você ainda não está bem. Precisa descansar. Descansar? Depois que você e sua mãe roubaram minha filha? Daniel, você chama isso de descanso? Ele apertou os punhos. Ninguém roubou nada. A menina e foi levada para um lugar melhor. Uma família decente vai cuidar dela. Melhor? Eu sou a mãe dela. Ninguém é melhor do que eu. Não, você está fora de controle. Está em surto. Precisa de tratamento psicológico. Lúcia engasgou, as lágrimas inundando seu rosto. Você sabe como é dar à luz e não poder abraçar seu filho, nem olhar para ele uma única vez? Eu não estou louca, Daniel. Eu sou apenas uma mãe que teve sua filha roubada. Daniel se levantou, recuando um passo. Minha mãe só quer o melhor. Ela disse que você não é forte o suficiente para criar uma criança. Ela já providenciou tudo. Sua mãe não tem direito nenhum. Ninguém tem o direito de tirar minha filha de mim. Daniel virou as costas, a voz mais baixa. O que foi feito, foi feito. Não complique mais. Ele bateu a porta com força. Lúcia caiu no chão, abraçando o ventre. O vazio onde antes crescia uma vida fazia ela querer enlouquecer. No dia seguinte, seu celular foi confiscado. Também não havia laptop. Ela tentou pedir para falar com um advogado, ligar para sua mãe em Salvador, mas todos os pedidos foram negados. Carmen justificava: Lúcia está em uma fase instável, não deve ter contato com o mundo exterior. Lúcia tentou de tudo para se comunicar, até escrever bilhetes com lápis em guardanapos e escondê-los sob o travesseiro, mas tudo era descoberto nas inspeções diárias e confiscado. Teresa, a enfermeira, às vezes a olhava com pena, mas nunca teve coragem de ajudá-la. Certa vez, Lúcia se colocou diante da porta, impedindo Daniel de sair. Só me mostra uma foto dela. Por favor. Daniel a encarou por um longo tempo, depois balançou a cabeça. Não. Você vai se desestabilizar novamente. Não quero ver você sofrer mais. Eu vou sofrer para sempre se não souber onde ela está. Ele não respondeu. Ela tentou esbofeteá-lo, mas mal tocou seu ombro e ele já havia desviado. Você está se autodestruindo, Lúcia. Não. Vocês estão me matando aos poucos. Uma semana depois, um psicólogo chamado Lorenzo foi chamado. Usava terno, óculos, e tinha uma voz grave e educada. Olá, Lúcia. Sou o Dr. Lorenzo Mendes. Estou aqui para te apoiar. Lúcia cruzou os braços, encostada na cabeceira da cama. Apoiar? Ou atestar que estou louca para legalizarem esse crime? Lorenzo manteve a calma. Não estou aqui para julgar. Quero entender seus sentimentos. Então anote no seu relatório: sou uma mãe que teve sua filha roubada ainda na sala de parto. Acordei e fui mantida presa como uma criminosa. Lorenzo anotou algo. Você já considerou a possibilidade de isso tudo ser fruto de uma depressão pós-parto? Pode ser que esteja sofrendo um transtorno temporário. Lúcia deu um sorriso amargo. Eu não estou com depressão pós-parto. Eu estou ferida porque perdi minha filha. Não confunda as coisas. Entendo. Mas você acredita que, com descanso e tratamento, as coisas podem voltar ao normal? Não.
Nada será normal até que eu tenha minha filha de volta nos meus braços. Lorenzo terminou a conversa com uma observação vaga. Lúcia apresenta sinais leves de instabilidade emocional, mas sem necessidade de internação psiquiátrica. Recomenda-se monitoramento contínuo. Os dias passavam e Lúcia era como uma sombra dentro daquela casa fria. Todos os cômodos estavam trancados, havia câmeras no corredor. Ela não podia sair, não sabia que horas eram, nem tinha espelhos para ver o próprio rosto. Certa vez, ao abrir discretamente uma janela, viu ao longe um jardineiro regando flores. Ela gritou: Senhor, por favor, me ajude. Estou presa aqui. O homem se assustou, virou rapidamente e no dia seguinte, não apareceu mais. Carmen apareceu numa tarde, trazendo perfume, revistas e uma caixa de biscoitos franceses. Você está tão abatida. Será que não está se alimentando bem? Lúcia a encarou com frieza. Não quero biscoitos. Quero minha filha. Carmen sorriu levemente. Você fez a coisa certa. Nem todo mundo tem capacidade para ser mãe. Eu só te ajudei a evitar um erro de longo prazo. Erro? Fácil falar. Roubar um recém-nascido e chamar isso de correção? Você devia me agradecer. Aquela criança vai crescer em um ambiente civilizado, com tudo o que precisa. Não com uma mãe instável como você. Lúcia tremia de raiva. Você é um monstro. Carmen nem piscou. Talvez. Mas sou um monstro que pensa no futuro. Lúcia começou a desenhar círculos na parede com as unhas. Cada círculo era um dia. Cada marca, a prova de que ainda estava viva. Ela jurou contar até o dia em que reencontrasse Alba. No canto do quarto, onde um raio tímido de luz chegava, uma esperança frágil ainda pulsava. Todas as noites, Lúcia sussurrava: Alba, e não esqueça a voz da mamãe. Onde quer que esteja, e eu vou te encontrar. Numa manhã de junho, Lúcia descobriu que a porta principal não estava mais trancada. Não havia vigilância, Teresa não apareceu, o Dr. Lorenzo também não. Silêncio total. Ela ficou paralisada por alguns segundos, depois disparou como se o mundo pudesse desaparecer a qualquer momento. Correu pelo corredor, o coração disparado. As mãos tremiam quando empurrou a porta pesada que se abriu com um estalo. A luz do sol a cegou por um instante. Ela não sabia o motivo da súbita liberdade. E não se importava. Pegou um táxi com o dinheiro que escondia no sapato e disse ao motorista: Leve-me ao Hospital Santa Eugênia. Rápido. Estou procurando minha filha. Eles atiraram de mim. O motorista, um homem chamado Manuel, a olhou pelo retrovisor. Roubaram sua filha? Lúcia assentiu, as lágrimas escorrendo. Ela tinha só alguns minutos de vida. Levaram ela. Eu nunca pude abraçá-la. Manuel ficou em silêncio, depois respondeu: Vou pegar um atalho. Segure firme. O Hospital Santa Eugênia havia trocado de nome. Reformaram os consultórios e desativaram o centro de parto do terceiro andar. Lúcia entrou no saguão principal, respirou fundo e se dirigiu à recepção. Meu nome é Lúcia Oliveira. Tive minha filha aqui há 4 meses. Preciso de uma cópia do meu prontuário de parto. A recepcionista olhou dos pés à cabeça. A senhora tem documento de identidade? Tenho. Lúcia mostrou o RG, mas fui impedida de ver minha filha. Disseram que estou instável. Nunca assinei nada para abrir mão dela. A recepcionista digitou algo, franziu a testa. Há um prontuário, e mais não posso entregar. O responsável legal solicitou sigilo absoluto. Sem autorização deles, não posso imprimir. Lúcia cerrou os punhos. Eu sou a mãe biológica. Sim, mas legalmente, a senhora não tem mais autoridade. A família Oliveira tem a guarda por procuração e com assinatura do médico-chefe. Lúcia cambaleou para trás, atordoada. Não pode ser. Eu nunca assinei nada.
A senhora pode entrar com um recurso, mas pode demorar meses. E recomendo ter um advogado. Lúcia se afastou, sentindo o mundo girar. Saiu do hospital como um fantasma, com o coração dilacerado. Ela foi até a igreja de São Inácio, onde já haviam ajudado mulheres solteiras na esperança de encontrar apoio. O padre Mateu, um sacerdote idoso que a conhecia desde a gravidez, ainda estava lá. Padre Mateu, levaram minha filha. Disseram que eu não tenho direito de ser mãe. O senhor lembra de mim? Eu vim aqui confessar chorando. Ele pousou a mão em seu ombro. Eu lembro. Você estava grávida e sofrendo. Mas, filha, você precisa de provas. Ninguém pode ajudá-la sem documentos. Eles ficaram com tudo. Só me restou a memória. E o amor pela minha filha. Eu acredito em você. Mas diante da lei, fé não basta. Lúcia chorou, debruçada no banco de madeira. Ninguém podia ajudá-la. Ninguém ousava desafiar o nome Oliveira. No dia seguinte, Lúcia foi ao centro de apoio a mães solteiras chamado Esperança Nova. Relatou tudo a uma assistente social chamada Maria Valença, uma mulher de 30 e poucos anos, usando suéter azul e cachecol xadrez. Lúcia, acredito que você está profundamente machucada. Mas, e você não tem a certidão de nascimento, nem registro hospitalar, nem boletim de ocorrência. Não podemos intervir. Eu tentei. Fiquei trancada por 4 meses. Cortaram todo o meu contato. Maria lhe ofereceu um copo d'água. Não estou dizendo que sua história não é verdadeira. Mas se for processar, enfrentará os melhores advogados da família Oliveira. Eles têm poder. Vão fazer você parecer insana. Lúcia olhou para o vazio, a voz embargada. O que eu faço? Espero minha filha crescer e esquecer de mim? Maria não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Lúcia continuou procurando escritórios de advocacia. A maioria recusava. Alguns eram diretos, como o advogado Tomás Goulart. Você quer enfrentar a família Oliveira? Já ouvi dizer que eles venceram até processo contra a prefeitura. Você está sozinha. Sem dinheiro. Sem provas. Você não vai resistir. Eu não preciso vencer. Só preciso que minha filha saiba que eu lutei por ela. Tomás balançou a cabeça, fechando a pasta. Emoção não vence tribunal. Numa noite de chuva, Lúcia se sentou debaixo do beiral da antiga estação de trem. O casaco encharcado, os cabelos colados de água. Estava encolhida, abraçando os joelhos, as lágrimas se misturando com a chuva. Uma senhora em situação de rua sentou ao lado e lhe ofereceu um pedaço de pão seco. Moça, você parece sofrida. O que perdeu? Perdi minha filha. Levaram ela. Disseram que eu não era digna. Ninguém tem o direito de dizer isso. A criança veio da sua carne. A alma dela vai lembrar de você, esteja onde estiver. Lúcia apertou os punhos, fechando os olhos. No escuro, imagens borradas de Alba surgiam das mãozinhas pequenas, o choro arrancado de si, o sussurro não merece ser criada ou de Carmen. Eu não posso viver assim para sempre. Preciso encontrar minha filha. Mesmo que morra por isso. Na manhã seguinte, Lúcia percorreu outros hospitais, fingindo ser parente em busca de listas de nascimentos da mesma data. Anotava em seu caderno cada nome, cada número de prontuário negado. Escreveu os nomes do Dr. Ernesto, da enfermeira Inês, testemunhas do parto. Mas ninguém queria vê-la. Foi expulsa de uma área administrativa sob acusação de perturbação. Lúcia voltou ao quarto de pensão que alugava na periferia. As paredes estavam cobertas por papéis, mapas, flechas, nomes e datas. Parecia uma investigadora. Mas quanto mais buscava, mais sem saída se sentia. Um papel impresso, preso bem no centro, dizia: o que aconteceu na sala de parto no dia 3 de fevereiro? Ela o encarou e sussurrou: alguém vai quebrar o silêncio, e alguém vai dizer a verdade, e tem que dizer.
Ela não sabia que, do outro lado da cidade, alguém também perdia o sono por ter ficado em silêncio aquele dia. O nome dela era Inês. E sua consciência nunca mais teve paz desde que entregou aquela criança. Numa tarde de sábado, depois de semanas pesquisando, perguntando, distribuindo panfletos com uma imagem escondida de sua filha que ela jamais pôde ver claramente, Lúcia decidiu ir ao parque para respirar um pouco. Nos últimos dias, a dor do vazio parecia um buraco sugando toda a esperança. As pessoas passavam por ela sem saber que ali havia uma mãe gritando em silêncio por uma filha que nunca pôde segurar no colo. Lúcia sentou-se num banco de pedra próximo ao pequeno lago. O vento soprava nas árvores, crianças corriam, risos enchiam o ar. Os olhos cansados dela pararam por acaso num carrinho de bebê bege, a uns 10 metros. Uma menina, com cerca de 8 ou 9 meses, sorria alegre, as mãos no ar tentando tocar o sol. Cabelos cacheados, bochechas redondas, olhos, e aqueles olhos. Lúcia se levantou de repente. Aproximou-se devagar. Cada passo fazia o coração bater mais alto. Não podia estar errada quanto àqueles olhos. Olhos castanhos profundos iguais aos das fotos de infância guardadas por sua mãe. Alba. Era Alba. A mulher empurrando o carrinho alta, magra, usando o casaco de marca estava concentrada no celular. Quando Lúcia estava a apenas 2 passos, falou com a voz trêmula. Desculpa, e posso olhar a bebê um instante? A mulher levantou os olhos frios. Quem é você? Eu só, e achei que ela se parece muito, e comigo, quando pequena. Afaste-se. A voz era dura como pedra. Eu não vou fazer nada. Só queria saber, qual é o nome dela? A mulher apertou o carrinho com força. Não sou obrigada a responder. Vá embora. Lúcia deu mais um passo, os olhos fixos na criança. Por favor, eu imploro, e me deixe olhar para ela, e só um pouco. Segurança, gritou a mulher, puxando o carrinho bruscamente. 2 seguranças de camisa azul correram da fonte próxima. O que está acontecendo, senhora? Essa mulher me importunou e minha filha. Quer saber o nome da criança? Chegou perto demais. Lúcia ergueu as mãos. Eu não fiz nada. Só olhei para o bebê. Não encostei nela. Não tive má intenção. Conhece essa pessoa? Perguntou um segurança. A mulher balançou a cabeça. De jeito nenhum. Estou assustada. Senhora, vamos ter que pedir que se retire do parque. Disse o segurança, educado, mas firme. Eu não. Eu só. Lúcia recuou, tropeçou e saiu correndo do parque em lágrimas. Atrás dela, a criança desapareceu por entre as árvores. De volta ao quarto, Lúcia caiu no chão frio. O corpo tremia, a mão estendida no ar como se quisesse agarrar a imagem da menina. Alba, e era você, e tenho certeza. Ela procurou seu caderno e, tremendo, anotou cada detalhe. Parque do Ibirapuera, 16 horas. Carrinho bege, bebê com cerca de 8 ou 9 meses, cabelos cacheados, olhos castanhos. Mulher alta, loira, casaco da marca Marné, salto preto, aliança. Seguranças chamados Pedro e Luiz. Lúcia sublinhou as últimas palavras com força. Não desistir. No dia seguinte, Lúcia voltou ao parque. Usava casaco escuro, gorro e óculos escuros. Sentou-se num banco e ficou lá por 3 horas, com o caderno apertado nas mãos. Ninguém apareceu. Ela foi até os seguranças, fingindo ser conhecida da mulher. Houve um mal-entendido ontem. Só queria pedir desculpas àquela senhora. Ela costuma vir aqui? Pedro, um dos seguranças, franziu a testa. Não sei o nome. Mas parece ser do Jardim Europa. Gente rica. Ela deixou algum contato? Não. Mas se causar problemas de novo, chamaremos a polícia. Lúcia assentiu e se afastou. Mordeu os lábios até sangrar, mas seguiu firme. Voltou ao parque todas as tardes. 3 dias seguidos nada.
No quarto dia, viu a mulher saindo de um Mercedes prata no portão principal. Ela não se aproximou. Apenas anotou a placa 8657 KGR. Lúcia foi à delegacia do bairro Retiro. Lá, conheceu um policial jovem chamado Ivan Martins, que parecia mais compreensivo que os outros. Acho que aquela criança é minha filha. Tive ela no hospital Santa Eugênia. A família do meu marido atirou de mim. Não tenho documentos, mas preciso investigar essa placa. Ivan a olhou por um tempo. Entendo sua angústia. Mas acessar o sistema de placas exige mandado ou suspeita concreta de crime. E se eu registrar um boletim por sequestro de recém-nascido? Você precisa de provas. Sem certidão, sem testemunhas, e será arquivado rapidamente. Lúcia cerrou os dentes. Então eu tenho que esperar minha filha crescer em outra família, sem saber que a mãe dela vive cada dia só para reencontrá-la? Ivan abaixou os olhos. Sinto muito. Lúcia não desistiu. Contratou um detetive particular, um homem barbudo chamado Rubens Carvalho, que atuava no Beco da Lapa. Vou te pagar cada centavo, nem que tenha que trabalhar pelo resto da vida. Rubens ergueu as sobrancelhas, encarou Lúcia por um tempo e respondeu. Vou ver o que posso fazer. Mas com pouco dinheiro, terei recursos limitados. Você só tem uma placa e descrição vaga. Tenho outra coisa. O coração de uma mãe. Nunca estive enganada. Dia após dia, Lúcia voltava ao parque, desenhando rostos, carrinhos, babás. Evitava os seguranças, não falava com ninguém. Seus olhos estavam cercados por olheiras, as mãos tremiam de cansaço e fome. Numa noite, ao tirar o casaco, viu um filete de sangue no pulso. Havia se arranhado profundamente sem perceber. Ela riu, entre lágrimas. Enquanto você estiver viva, filha, eu não vou cair. A depressão começava a engolir Lúcia. Ela perdeu o apetite, comia só pão seco e bebia água. Um dia, ao tentar escrever no caderno, a caneta escapou da sua mão. Ela desabou. Ao acordar, estava sozinha no chão frio, à noite, sem luz, sem som. Apenas uma frase ecoava em sua mente. Minha filha está tão perto. Mas eu estou longe demais para alcançá-la. Numa manhã fria de outubro, Lúcia acordou após 2 dias de febre alta. O quarto da pensão estava gelado, e a luz fraca que entrava pela janela iluminava seu rosto com um traço pálido. Ela tentou se levantar, o corpo parecia congelado. A cabeça zunia. A boca estava seca como areia. Arrastou-se até a pia, tomou um pouco de água. O espelho na parede tinha uma rachadura longa, refletindo um rosto abatido, pálido, com os olhos fundos. Ela já não se reconhecia. Não teve tempo de reagir quando ouviu batidas fortes na porta. Lúcia Oliveira, alguém quer falar com você. Ela abriu. No corredor, estava Dona Carmen, ladeada por 2 homens de terno, o advogado da família e Daniel. Carmen usava um casaco de pele branco, luvas de couro, e sorria com um canto da boca. Precisamos conversar. Lúcia segurou firme a moldura da porta. Não tenho nada a dizer. Daniel interveio, a voz cansada. Só precisamos de alguns minutos. Você não pode viver assim para sempre. Assim como? Como uma descartável. Carmen não esperou ser convidada. Entrou, observando o quarto simples com desdém. Patético. Lúcia a seguiu para dentro, ainda segurando a porta com força. Fale logo. Não preciso da sua piedade. Daniel colocou um maço de papéis sobre a mesa. Aqui está o pedido de divórcio. Você só precisa assinar, e encerramos isso em paz. Lúcia encarou os papéis. Sem bens, sem direitos, sem condição nenhuma. Uma expulsão legal. Você não tem renda, não tem propriedade. Viveu às custas do nome Oliveira todo esse tempo. Essa é a melhor solução. E minha filha? Alguma cláusula sobre eu poder vê-la novamente? Carmen riu. Você não é mãe.
Não tem direito nenhum. Aquela criança crescerá em uma família à altura. Com amor, inteligência e estabilidade. 3 coisas que você não tem. Lúcia olhou para Daniel. Você vai ficar aí parado enquanto sua mãe me humilha como se eu fosse lixo? Eu pari sua filha, Daniel. Tenho o direito de ser ouvida. Daniel abaixou a cabeça, em silêncio. Carmen se aproximou, a voz firme. Você não tem nada. Sem casa, sem emprego, sem reputação. Se acha que pode recuperar aquela menina com lágrimas e matéria barata de internet, sinto muito, você é ingênua demais. Lúcia recuou, as mãos cerradas em punhos. Prefiro morrer do que assinar isso. Carmen deu de ombros. Então morra. Talvez seja o melhor para todos. Daniel se assustou. Mãe. Não me interrompa. Ela precisa ouvir isso. É uma mancha na nossa árvore genealógica. Lúcia tremia, os lábios roxos. Vocês não vão sair impunes. Eu vou recuperar minha filha. Nem que eu tenha que rastejar de joelhos, eu vou conseguir. Carmen fria como sempre. Você mal consegue sair deste buraco fedorento. Não sonhe em me enfrentar. Lúcia sorriu de canto, com lágrimas nos olhos. Você acha que pode manipular tudo para sempre? Um dia, a verdade vai encontrar uma forma de falar. Carmen virou-se. Quando a verdade não tem testemunhas, ela morre. Como você. Antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. Ajuda financeira única. Se assinar esta semana, não processaremos suas perturbações recentes. Lúcia não tocou no envelope. A porta se fechou com um estrondo. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se diante do pedido de divórcio, lendo linha por linha como se engolisse pedras afiadas. Não estava surpresa. Mas ainda assim doía. A chuva batia na beirada do telhado, misturada ao som dos seus suspiros. Quase ao amanhecer, ela pegou uma caneta, tentou escrever algo, mas a mão caiu no vazio. Na tarde seguinte, Lúcia foi até uma farmácia próxima. Pediu 2 cartuchos de comprimidos para dormir, dos mais fortes. Esse só com receita. Disse o atendente. Já tive uma. Mas perdi, respondeu, exausta. O balconista, um jovem chamado Álvaro, olhou-a com preocupação. Você não parece bem. Não quer ver um médico? Só preciso dormir uma noite em paz. Ele hesitou, depois assentiu e lhe deu os comprimidos. Tome cuidado. Naquela noite, Lúcia tomou banho, vestiu um vestido branco antigo, aquele que queria usar para segurar sua filha pela primeira vez, um momento que nunca aconteceu. Colocou sobre a mesa a única foto que tinha o ultrassom do 6º mês. Escreveu em um papel pequeno. Alba, você não é um fardo. Você é a coisa mais linda que eu já tive. Me perdoe por te deixar neste mundo sem mim. Ela engoliu um comprimido após o outro, até que a mão caiu. Por sorte, a vizinha do andar de baixo, Dona Dolores, uma viúva que ouvia rádio a noite inteira, ouviu um barulho estranho quando o galão d'água caiu do apartamento de cima. Foi bater na porta. Sem resposta, chamou a polícia. Lúcia foi levada ao hospital público São Raimundo em coma. O médico disse que, se demorassem mais alguns minutos, ela não teria sobrevivido. 3 dias depois, acordou. O quarto branco, a luz difusa. Uma enfermeira chamada Marisol, baiana, trocava o soro. Você assustou todo mundo. Disse Marisol, suavemente. Lúcia olhou em volta, as lágrimas rolando. Eu não queria morrer. Só não sabia mais como viver. Marisol pôs a mão em seu ombro. Não sei o que aconteceu. Mas quando vi seu bilhete, e eu chorei. Lúcia a encarou. Eu dei à luz. Eles levaram minha filha. Sem um abraço. Sem um beijo. Nunca fui mãe e mais perdi como se tivesse sido mãe 100 vezes. Marisol apertou sua mão. Talvez você tenha caído no fundo. Mas ainda está viva.
E talvez, isso seja o começo. Lúcia assentiu, devagar. Eu vou lutar. Não vou morrer em silêncio. Não por mim. Mas por ela. Ela foi transferida para o segundo andar, sala de recuperação. Lá ficou, olhando para o teto rachado, a luz fraca refletida no rosto pálido. Sem flores, sem visitas. Apenas o som das rodas do carrinho no corredor e o sussurro do soro. Marisol voltou, com uma garrafa térmica na mão. Trouxe um pouco de sopa. Não é das melhores, mas é quentinha. Lúcia pegou, acenando com a cabeça. Obrigada. Por estar aqui. Marisol sentou na beirada da cama. Trabalhei num abrigo para crianças abandonadas. Tinha bebês que choravam sem parar, não era fome, nem dor. Era saudade de algo que não sabiam nomear. Lúcia apertou a garrafa de sopa. Eu não tenho nada para provar que ela é minha, e só meus sonhos toda noite. Esses sonhos ainda te mantêm viva. Segure-se neles. Lúcia olhou pela janela. Tenho que recomeçar. Não do zero. Do negativo. Uma semana depois, teve alta. Ninguém foi buscá-la. Marisol a acompanhou até o portão, colocando um papel na mão dela. Este é o endereço de uma organização. Eles não prometem nada, mas, e pelo menos escutam. Lúcia leu o bilhete rabiscado. Fundação Alas Livres pelos Direitos das Mães Esquecidas. Ela assentiu. Eu vou. O escritório ficava no terceiro andar de um prédio velho no Beco da Lapa. Não havia letreiro chamativo, apenas uma porta de vidro e uma placa de madeira, Valas Livres. Ela bateu. Uma mulher de meia idade, cabelo cacheado e óculos redondos, abriu. Olá. Eu sou Estrela. Posso te ajudar? Lúcia engoliu em seco. Fui privada do meu direito de ser mãe. Após o parto, levaram minha filha. Sem despedida. Sem documentos. Nunca assinei nada. Estrela assentiu, abrindo a porta. Você não é a primeira a entrar aqui com essa história. Mas cada história é uma dor única. Conte-me tudo. Lúcia se sentou e começou a relatar, desde a dor do parto, a sala de nascimento, o olhar de Carmen, as mãos trêmulas de Inês e o choro de um bebê que ela nunca pôde abraçar. Quando terminou de contar, a voz de Lúcia falhou. Eu não quero mais morrer. Mas eu não sei por onde começar. Estrela abriu uma gaveta e tirou um caderno. Nós vamos começar pelo nome. Você se lembra do nome do médico? Da enfermeira? Da data exata do nascimento? Lúcia assentiu. Doutor Ernesto Moreira. Enfermeira Inês. Dia 3 de fevereiro deste ano. Estrela anotou cuidadosamente. Temos advogados parceiros. Mas primeiro, você precisa de documentação. Qualquer coisa, depoimentos, papéis, testemunhas, fotos. Tudo conta. Lúcia abriu a bolsa e tirou seu caderno cheio de rabiscos, mapas, anotações. Anotei tudo que me lembro. Cada pista. Até a placa do carro do dia em que vi uma menina idêntica a mim quando pequena. Estrela folheou as páginas. Você já fez o trabalho de um detetive. Lúcia sorriu de leve. Sou só uma mãe que se recusa a desistir. Lúcia começou a trabalhar num pequeno café perto da praça do Beco da Lapa. Lavava copos, limpava mesas, preparava café, fazia qualquer coisa para sobreviver. O dono do café era o Sr. Antônio, um homem solteiro, sessentão, bondoso e de poucas palavras. Um dia, ao vê-la desabar de cansaço após o turno, ele lhe ofereceu um sanduíche. Coma. Não quero você desmaiando na cozinha. Lúcia olhou para ele e sorriu, exausta. Estou economizando para contratar um advogado. Por sua filha. Por todas as mães obrigadas a ficarem em silêncio. Antônio assentiu, sem dizer mais nada. Mas a partir daquele dia, toda noite ele deixava uma refeição embrulhada num saco de papel para ela. Ela continuava escrevendo. Anotava cada detalhe,
cada sensação, cada frase dita por Carmen. Ia a bibliotecas públicas pesquisar leis, procurava organizações de proteção à mulher, buscava contatos de ex-funcionários do Hospital Santa Eugênia. A maioria havia se demitido, sumido ou se recusava a falar. Um dia, encontrou o nome de Inês no registro de enfermeiras em atividade. Estava em São Lourenço, nos arredores de São Paulo. Lúcia escreveu uma carta à mão. Não espero nada além da verdade. Se você foi quem carregou minha filha naquele dia, se ainda se lembra dos meus olhos, por favor, me ajude. Só preciso de uma confirmação. Eu imploro. Ela enviou a carta sem colocar remetente. Todos os dias, verificava a caixa de correio do café, onde pediu para receber a resposta. Primeira semana, nada. Segunda, ainda vazia. Na terceira, recebeu um envelope bege, sem nome, sem selo. Dentro, havia apenas um bilhete. Eu lembro. Nunca esqueci. Me encontre. Inês. Junto, o endereço de uma casa de chá em Tiradentes, com data e horário para o domingo seguinte. Lúcia desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez em quase um ano, não se sentia sozinha. Antes do encontro, Estrela lhe entregou uma pasta. Vou com você. Se ela realmente tiver coragem de aparecer, este será um divisor de águas. Lúcia apertou os punhos. Se eu ouvir da boca dela e que fui enganada, que não estou louca, que minha filha não foi abandonada e então talvez eu consiga continuar vivendo. Estrela assentiu. E começar a lutar. Na manhã de domingo, chovia fraco. Lúcia estava em frente à casa de chá chamada Flor de Amêndoa, numa rua de pedras antigas em São Lourenço. O casaco encharcado, as mãos tremiam de nervosismo. Ela hesitava em entrar. Pela janela embaçada, a luz amarela refletia nas mesas de madeira, com xícaras fumegantes de chá. Estrela se aproximou com um guarda-chuva. Pronta. Lúcia assentiu. Esperei esse dia por 10 meses. Elas entraram. O ambiente era silencioso, um piano suave tocava ao fundo. No canto, uma mulher estava sentada, segurando uma xícara de chá de camomila. Cabelos castanhos presos, rosto mais magro que antes, mas Lúcia a reconheceu de imediato. Aqueles olhos um dia apavorados, hesitantes eram de Inês, a enfermeira. Lúcia parou por um instante, depois caminhou até ela. É você? Inês levantou o olhar. Havia culpa em seus olhos. Sou eu. Estrela puxou uma cadeira para Lúcia e sentou ao lado. Não sei por onde começar. Disse Inês baixinho. Imagino que você me odeie. E tem esse direito. Lúcia não respondeu. Os olhos marejados, as mãos apertadas uma na outra. Inês engoliu em seco, a voz rouca. No dia do parto, Dona Carmen exigiu que o bebê fosse levado imediatamente. Ela já havia acertado tudo com o Dr. Ernesto. Quando sua filha chorou pela primeira vez, eu a peguei, nem limpei o sangue. Você me chamou e você implorou. Eu ouvi. Lúcia fechou os olhos. Lágrimas desciam silenciosamente. Eu nunca encostei nela. Eu sei. Eu errei. Era só uma enfermeira em estágio. Tinha medo de ser demitida, de enfrentar gente poderosa. Fiquei calada desde então. Mas toda noite, eu sonhava com você chorando, com a bebê sendo levada. Estrela tirou um papel da bolsa. Você tem como provar que não é só um depoimento? Inês assentiu. Tirou um envelope grande da bolsa e o colocou sobre a mesa. Guardei uma cópia do prontuário. Copiei antes de apagarem do sistema. Aqui está, registro original do parto, nome Lúcia Oliveira, data 3 de fevereiro, médico responsável, Ernesto Moreira. E aqui, tirou outro papel, e está minha anotação manual da escala, com a assinatura da supervisora. Estrela abriu os documentos, olhos arregalados. Assinatura verificada. Carimbo do hospital. Isso é uma prova. Lúcia quase não conseguia respirar. Tremia por completo.
Tem o nome da minha filha? Alguma prova de que não assinei para desistir dela? Inês assentiu e puxou o último papel. E este é o documento falsificado, com a assinatura forjada. Feito pelo advogado interno da família Oliveira. Eu fotografei antes de sair do emprego. Não posso me calar mais. Lúcia chorou alto. Eu não estava louca. Eu disse a verdade e esse tempo todo. Inês segurou sua mão com força. Desculpa. Não posso devolver os 10 meses que você perdeu. Mas vou testemunhar. Vou dizer tudo em juízo. Você não está mais sozinha. Estrela falou baixinho. Vamos preparar o processo. Desta vez, eles não vão conseguir silenciar todo mundo. Lúcia voltou para seu quarto de pensão. O coração ainda doía, mas seus olhos brilhavam com algo que pensou ter perdido para sempre, esperança. Abriu o envelope, organizou cada documento sobre a mesa, certidão de nascimento, registro da escala, cópia do documento falsificado. Sua mão tocou as letras borradas do nome Alba Oliveira Martins, e seu peito se apertou. Seu nome é Alba. Eu pensei nele durante os últimos meses da gravidez. Não consegui dizer esse nome quando você nasceu. Mas agora, eu vou gritar seu nome para o mundo inteiro. Ela cuidadosamente colocou tudo numa nova pasta, colou uma etiqueta na capa. Alba Justiça Roubada. Na semana seguinte, Estrela agendou uma reunião entre Lúcia e o advogado da organização Sr. Bernardo Reis, um homem miúdo, mais conhecido por processos de direitos humanos de grande impacto. Lúcia contou tudo, do início ao fim. Quando chegou à parte do divórcio forçado, Bernardo assentiu. Essa família não é simples. Mas não são intocáveis. Temos testemunha, temos documentos, temos motivação. Isso pode ir para o tribunal. Eles vão me atacar. Vão me chamar de louca, de instável. Então atacaremos primeiro. Vou pedir medida protetiva, abertura de investigação por falsificação. O mais importante, você não pode ter medo. Lúcia levantou o rosto. Os olhos firmes. Já passei pelo inferno. Não tenho mais nada a perder. Numa noite, Lúcia sentou-se e escreveu cartas a todos os lugares que um dia rejeitaram a igreja, o Centro Esperança Nova, o escritório do advogado Tomás Goulart. Sou Lúcia Oliveira. Eu encontrei a verdade. Se algum dia outra mulher bater à sua porta, por favor, acredite nela antes que seja tarde. Não deixem que ela lute sozinha, como eu lutei. Ela selou, colou os selos e colocou no correio. Sentiu o coração mais leve. De volta ao quarto, organizou a parede antes cheia de anotações, mapas, desenhos caóticos. Agora, restavam apenas uma imagem do ultrassom e um bilhete com a frase: Não prometo vencer. Mas prometo não cair. Lúcia sentou à mesa, pousou a mão sobre a pasta. Um som de notificação. Ela olhou o celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que você é a mãe biológica. A menina está bem. Não pare. Há mais gente observando do que você imagina. Lúcia releu várias vezes. O coração disparava. Na parte inferior do bilhete, havia um símbolo estranho. M. Lúcia sussurrou. Alguém ainda não se calou. Ainda há luz. Alba, mamãe está chegando. Ela ficou sentada no escuro, a luz suave refletindo em seu rosto coberto de lágrimas, desta vez, lágrimas de esperança. Estrela entrou no escritório com um grosso maço de documentos. O tribunal aceitou o processo. A audiência preliminar será no dia 7 do mês que vem. Faltam 3 semanas. Lúcia fixou o olhar na cópia da confirmação judicial. Chamaram a Inês? Sim. Ela assinou o compromisso de testemunhar. O advogado Reis está preparando os argumentos. Bernardo estava sentado à mesa, batendo levemente com a caneta na pasta. Isso já não é mais um caso pessoal. É uma batalha contra o sistema de poder.
E desta vez, não vamos jogar no escuro. Lúcia soltou o ar. Estou pronta. Estrela sorriu. Então começamos pelas redes sociais. Sua voz precisa ser ouvida. Lúcia pegou o celular e criou uma nova conta. Una Madre Roubada. Ela postou a única imagem do ultrassom que ainda possuía, com a legenda: minha filha nunca foi colocada sobre meu peito. Nunca foi chamada pelo nome. Eu sou mãe. Mas me roubaram o direito de ser. Hashtags. Una Madre Roubada. Justicia para Alba. Lúcia não está sola. Em uma noite, o post teve mais de 2.000 compartilhamentos. No terceiro dia, já somava 100.000. Mensagens de toda a Espanha chegavam, muitas com relatos semelhantes. Estrela apontou para a tela. Você acendeu algo que eles não podem apagar. Justiça coletiva. Lúcia leu um comentário. Me chamaram de louca por querer ficar com meu filho. Hoje vejo que não estou louca. Obrigada. A mídia começou a prestar atenção. O canal 24 Horas enviou convite para uma entrevista. Lúcia hesitou. Se eu mostrar meu rosto, eles vão me destruir publicamente. Estrela olhou firme. Ou você os destrói com a verdade. A gravação aconteceu em uma sala simples. A apresentadora era Valéria Rios, uma jornalista que já havia sido suspensa por confrontar um político. Ela olhou para Lúcia e disse, com voz calma: você não precisa provar que está certa. Só precisa dizer a verdade. Lúcia assentiu. As luzes da câmera acenderam. Meu nome é Lúcia Oliveira. Mas esse nome me foi tirado quando levaram minha filha. Dei à luz uma menina chamada Alba no dia 3 de fevereiro, no Hospital Santa Eugênia. A família do meu marido, especialmente Carmen Martins, levou minha filha logo após o nascimento. Sem meu consentimento. Sem assinatura. Sem sequer me perguntar. Você tem provas? Tenho a certidão de nascimento, o registro da escala, uma testemunha e o coração de uma mãe que nunca desistiu. Valéria perguntou suavemente: o que você quer? Lúcia respondeu com firmeza: não quero o tempo de volta. Quero o direito de abraçar minha filha. 2 dias depois, as redes sociais foram inundadas com a hashtag Una Madre Roubada. Um vídeo antigo circulou, mostrando Carmen insultando Lúcia durante um evento beneficente. Abaixo do vídeo, milhares de comentários indignados. Essa mulher é um demônio disfarçado. Ninguém tem o direito de arrancar uma criança dos braços da mãe. Chegou a hora de pessoas como ela enfrentarem a justiça. Daniel também foi mencionado. Uma foto dele com a mulher que empurrava o carrinho no parque viralizou. Abaixo, a legenda: o pai silencioso cúmplice. O apartamento de luxo dos Oliveira foi cercado por uma tempestade de críticas. Na sala, Carmen atirou o celular sobre a mesa. Temos que fazer alguma coisa. Essa multidão não vai parar. Daniel franziu o senho. Eu avisei para não envolver o advogado da família na falsificação da assinatura. Você acha que é mais esperto do que sua mãe? Sem mim, aquela garota teria arrastado essa família para a lama há muito tempo. Daniel suspirou, exausto. E agora, qual a diferença? A imprensa, a TV, as redes sociais, todos estão do lado dela. Precisamos cortar isso pela raiz. Destruir os arquivos. Colocar os advogados em campo. Encontrar o ponto fraco dela. O ponto fraco dela é a filha. Mas mãe, se usarmos a própria Alba como ameaça e nós deixamos de ser humanos. Carmen se levantou abruptamente, os olhos brilhando de raiva. Eu nunca precisei ser humana. Perto da data do julgamento, Estrela trouxe um envelope amarelo. Foi enviado por alguém anônimo. Tem a impressão digital de Carmen no documento falsificado. Se bater, teremos mais uma prova criminal. Bernardo abriu. Tem também uma mancha de sangue seco na borda. Vamos pedir exame de DNA.
Se for da Inês, e esse caso se fecha por completo. Lúcia perguntou em voz baixa. Quem enviou? Não há remetente. Só uma letra, VM. Lúcia murmurou. A mesma pessoa que me mandou mensagem aquele dia. 3 dias antes da audiência, Inês ligou no meio da noite. Lúcia, recebi uma mensagem anônima. Estão me ameaçando. Disseram que vão divulgar um vídeo antigo que eu gravei durante o parto. Eu não fiz por mal. Só queria guardar como precaução. Lúcia prendeu a respiração. No vídeo, e minha filha aparece? Sim. Tem sua voz gritando. Tem Carmen ordenando que levassem a bebê. Lúcia respirou fundo. Me envia. Agora. Inês hesitou um segundo, depois disse com firmeza. Não posso viver mais um dia com essa culpa. Eu vou aparecer. Vou enfrentar tudo. Na véspera do julgamento, Lúcia ficou sozinha no quarto. Diante dela, o vestido branco que queria usar no hospital para segurar sua filha. Ela sussurrou. Amanhã, eu deixo de ser um fantasma. Amanhã, você ouvirá seu nome não em lágrimas, mas em vitória. Ela olhou no espelho. Os olhos ainda fundos, mas com um brilho novo. Não era mais uma vítima. Não era mais uma mulher sem voz. No dia seguinte, Lúcia seria a mãe que recuperaria sua luz. A porta da sala de audiências número 4 se abriu. O público se calou. As câmeras se voltaram para Lúcia enquanto ela entrava, segurando firmemente a pasta. Estrela caminhava ao lado. Bernardo Reis já estava posicionado, de terno cinza impecável, olhar afiado. Do outro lado, Carmen sentava ereta, usando o vestido de veludo roxo, pérolas brilhantes, expressão de gelo. Daniel ao lado, sem olhar para ninguém. O advogado da família Oliveira Salvador Ribeiro ajustava os óculos e folheava seu bloco de notas. O juiz entrou. Abrimos a audiência preliminar do caso Lúcia Oliveira Martins versus Carmen Martins e Daniel Oliveira por retirada ilegal de direitos maternos. Parte autora, por favor, apresente-se. Bernardo se levantou, voz firme. Excelência, minha cliente senhora Lúcia deu à luz uma menina no dia 3 de fevereiro no Hospital Santa Eugênia. No entanto, a criança foi levada imediatamente, sem consentimento, sem assinatura, sem qualquer procedimento legal. Temos testemunha, documentos e vídeo da própria enfermeira de plantão. O juiz assentiu. Chamemos a primeira testemunha. Inês se levantou. As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Fui a enfermeira de plantão naquele dia. Recebi ordem de Dona Carmen para entregar o bebê a um intermediário. Não tive o consentimento da Lúcia. Assim que a bebê chorou, ouvi Carmen dizer: me entregue para eles. Ela não merece ser criada. Bernardo entregou os documentos ao escrivão. Anexamos ao processo cópia da escala, vídeo datado de 3 de fevereiro. O vídeo mostra Carmen dando a ordem diretamente. O juiz olhou para o advogado de defesa. Senhor Ribeiro? Salvador se levantou, com um leve sorriso. Excelência, o vídeo é de baixa qualidade. O testemunho é emocional, sem validação de uma terceira parte. A família Oliveira agiu dentro de seus direitos ao proteger a criança diante de indícios de instabilidade mental da mãe. Lúcia se levantou bruscamente. Eu nunca fui diagnosticada. Chamaram um psiquiatra só para montar uma desculpa. O juiz ergue a mão. Por favor, mantenha a ordem. Bernardo entregou outro documento. Temos laudo do hospital público onde Lúcia foi internada após tentativa de suicídio, confirmando que ela não possui transtornos mentais. Apenas sintomas de depressão reativa pela perda da filha. Estrela sussurrou ao ouvido de Lúcia. Está tudo se esclarecendo. Eles não vão escapar. O juiz refletiu por um momento e disse: convocamos a última testemunha. A pessoa que enviou os documentos anônimos. A porta se abriu. Um homem usando um sobretudo entrou na sala. Daniel levantou a cabeça.
Pai. Carmen empalideceu. Gustavo? O que você está fazendo aqui? O homem retirou os óculos. Sou Gustavo Oliveira. Pai de Daniel, ex-marido de Carmen. Fui eu quem enviou o documento com o sangue e as impressões digitais dela. Guardei cópias das transações em dinheiro com o advogado interno para forjar os papéis. Você me traiu, gritou Carmen. Não, Carmen. Você traiu a própria neta. Daniel levou a mão à testa. Meu Deus! Gustavo entregou os documentos originais. Fiquei em silêncio por vergonha. Mas vendo Lúcia lutar, não consegui mais fechar os olhos. Nunca ensinei Daniel a fugir dos próprios atos como você fez. O juiz assentiu. Vamos suspender a sessão por 15 minutos para deliberação. A audiência foi pausada. Lúcia permaneceu no corredor, olhos fixos na porta. Daniel se aproximou, a voz embargada. Me desculpa. Não. Você não me deve desculpas. Deve à nossa filha. Tive medo da minha mãe. Não tive coragem de enfrentá-la. Mas quando vi os olhos da Alba naquela foto, eu soube que estava errado. Ainda há tempo de corrigir. Fique do lado da verdade. Daniel assentiu, virou-se para o advogado. Vou retirar a contestação. Concordo com a parte autora. Salvador empalideceu. Você não pode fazer isso. Daniel respondeu com firmeza. Escolho ser pai. Não cúmplice. 15 minutos depois, a audiência foi retomada. O juiz declarou. Após examinar as provas, ouvir as testemunhas e considerar os depoimentos das partes, este tribunal decide: separar um recém-nascido da mãe biológica sem consentimento legal é uma violação da lei. Determina-se a transferência imediata da guarda da menor Alba Oliveira Martins para sua mãe biológica, Lúcia Oliveira Martins. Além disso, abre-se investigação criminal contra Carmen Martins por falsificação de documentos, obstrução de guarda e danos psicológicos. Lúcia soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. Estrela apertou sua mão com força. Daniel se aproximou, cabisbaixo. Não peço perdão. Mas, e se você permitir, eu gostaria de ver nossa filha. Lúcia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Ela tem o direito de conhecer o pai. Mas você precisa aprender a ser pai antes de se intitular assim. Daniel assentiu em silêncio. Carmen levantou-se, gritando. Vocês não sabem o que fizeram. Eu vou processar todos vocês. Vou levar todos pro inferno comigo. 2 policiais entraram na sala. Carmen Martins, a senhora está detida para investigação dos crimes descritos nesta sentença. Soltem-me. Fui eu quem construiu esse império. Eu sou. A porta se fechou. Lúcia respirou fundo. Seus ombros finalmente relaxaram. Ela não grita mais dentro da minha cabeça. Uma semana depois, no centro de acolhimento infantil, Lúcia caminhava por um longo corredor. Suas mãos tremiam, cada passo era cuidadoso. Uma funcionária abriu a porta. Lá dentro, uma menininha brincava com blocos de montar. Alba, e tem visita. Lúcia entrou. A menina levantou o olhar. Olhos grandes, castanhos profundos. O coração de Lúcia parou por um instante. Ela se ajoelhou. Oi, meu amor. Eu sou a Lúcia e sua mamãe. Alba olhou. E então, inesperadamente, engatinhou até ela e tocou sua bochecha. Lúcia envolveu com os braços. Chorava incontrolavelmente. Mamãe está aqui e veio te buscar e ninguém mais vai nos separar. 2 meses depois, Lúcia mudou-se para o litoral do Brasil, passou a trabalhar na Fundação Alas Libres, uma organização que protege os direitos de mulheres privadas da guarda de seus filhos. Alba caminhava ao seu lado, segurando sua mão. Durante uma conferência, uma repórter perguntou: Você tem algo a dizer àqueles que negaram seu direito de ser mãe? Lúcia abraçou Alba, beijou sua testa e olhou firme.
Eles disseram que minha filha era um fardo. Mas para mim, ela é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Alba deu uma risadinha. Lúcia sussurrou. Não somos mais sombras. Somos luz. A história de Lúcia deixa uma lição profunda sobre o poder do amor materno, a perseverança e a justiça. Mesmo pisoteada, chamada de louca, isolada até o limite, ela nunca desistiu de lutar por sua filha. Isso mostra que a verdade pode ser soterrada, mas nunca destruída, e a voz de uma mãe, quando movida por amor sincero, pode abalar toda uma sociedade. Nunca se cale diante da injustiça, pois o silêncio, às vezes, é a pior forma de cumplicidade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.